Bem-vindos ao canal Local Smart Tech, e hoje vamos fazer um vídeo aí muito interessante e que eu já havia prometido há algum tempo, tá? Vou falar um pouco sobre o aplicativo UAV Forecast e vou ensinar vocês a configurar esse aplicativo da melhor forma, tá? E saber para que serve cada função, para você fazer o seu voo, né? Utilizar o seu drone sem risco de acontecer alguma fatalidade, algum acidente, tá? Então esse aplicativo é muito importante você saber configurar e saber utilizar ele de maneira correta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, ative o sino de notificações e no final do vídeo, se o conteúdo for importante, se você tirou algum proveito, né, foi algo bom para você, aí você deixa seu like. Bom, o aplicativo é esse daqui, o UAV Forecast, tá? Eu já estou com ele baixado aqui no celular. Eu vou filmar a tela do celular, tá? Vou gravar a tela para ficar mais próximo e mais fácil para vocês entenderem. Beleza, galera? Então, fica até o final do vídeo, veja todas as instruções certinho, que vai ser um vídeo muito útil para vocês. Valeu, galera. Vou aproximar a tela e vamos pro vídeo. Bom, galera, o aplicativo esse daqui é o UAV Forecast, tá? Ele você encontra tanto na Play Store como na Apple Store. Então pode ser Android ou iOS, seu celular, que vai funcionar perfeitamente, tá? Eu já baixei ele, tenho ele instalado já no meu smartphone. Então não vou mostrar o procedimento, mas é simples, é só entrar na sua Play Store ou na Apple Store e baixar o aplicativo, tá? Você vai digitar esse nome aqui, UAV Forecast. Eu vou entrar aqui no aplicativo e vou mostrar algumas informações deles aqui iniciais, tá? Aqui já dá para ver que na minha região não é bom voar. Por que ele já abriu na minha região aqui? Porque está com o meu GPS, né, do smartphone ligado e ele vai automaticamente já encontrar a minha localização, tá? Você pode fazer desta forma. Por exemplo, estou na minha casa e vou fazer um voo em tal lugar, em um local específico. Eu só vou digitar aqui, né, o endereço onde eu vou fazer o voo e ele vai me passar todas as informações de condições de voo que está neste local, ok? Então aqui eu vou deixar na minha localização mesmo. Ó, cada vez que eu entro ele já vai me localizar, tá? Então vou deixar aqui na minha localização e vamos mostrar algumas coisas. Esse primeiro campo aqui, ele não é muito importante, ele só vai mostrar como está o clima. Se está chovendo, se está sol, se está nublado. Então aqui ele só vai mudar mesmo a figurinha, não é algo tão importante, tá? Então vamos passar para o segundo. Aqui no segundo, só está mostrando aqui se é o pôr do sol, né? Se é o sol nascer ou se está noite e tudo mais. Mas também é uma informação que não é muito importante, tá? Aqui. Temperatura. A temperatura também não é algo tão importante. A temperatura mínima você pode configurar aqui como você quiser, tá? Então a temperatura máxima que eu deixo de uns 35 graus, aqui eu deixo 0 grau, mas claro que eu não vou sair para fazer um voo com uma temperatura tão baixa assim. E os 35 graus é mesmo para não sobreaquecer, tá? O drone. Isso é o que eu coloco, mas você pode configurar aí da forma que estiver no manual do seu drone, ok? Vamos passar para outra parte. Aqui, pode ver que aqui na minha região está 21 km por hora, tá? E aqui eu deixei num máximo de 33, que é mais ou menos uma base aí que os drones, esses de entrada e até uns mais avançados suportam aí. Até tem uns que suportam um pouco mais, e é mais ou menos o que está no manual, tá? Claro, tem gente que voa, você vai encontrar muitos vídeos aí de pessoas voando em ventos muito mais fortes. Isso é sua conta em risco, tá? Mas claro que ele tem drones aí que aguentam muito mais do que isso também. Então eu coloco aqui uma velocidade de vento segura. O que é importante também? Incluir rajadas. Essa parte aqui onde está escrito aqui, ó, incluir rajadas, ela vai avisar vai te alertar sobre as rajadas de ventos.
E aqui, altitude de vento, isso é muito importante. Exemplo, aqui ele está 21 km por hora em terra, tá? Então, aqui no baixo, ele está desta forma. Então, você precisa sempre ver aqui também o quanto ele vai estar em altitude. Exemplo, eu vou colocar aqui 150 metros. Ele foi para 37 km por hora. Então, na altitude, ele está perigoso lá em cima, tá? Seu drone vai enfrentar algumas rajadas. Então, isso aqui você precisa configurar. Às vezes, você olha aqui no solo quanto está o vento, mas não vê o vento quanto está lá em cima e pode correr riscos, tá? Olha aqui. Até uns 75 metros aqui está aceitável. Está no limite também, né? Não vamos dizer que está aceitável. 40 metros, tá? Então aqui, ó, a partir dos 100 metros, ele já está passando aqui do que eu configurei, tá? Então, por exemplo, tem o drone que eu tenho hoje em mãos, é o SJRC F11S, tá? Ele chega aí a 120 metros de altura e a maioria dos drones chega a isso, tá? De entrada. Aqui eu já teria que tomar cuidado sobre essas altitudes. Nessa parte de baixo aqui você coloca em milhas, quilômetros por hora, eu vou deixar como quilômetros por hora, tá? Então aqui que você precisa saber o controle do vento aqui, né, que eu deixo sempre em 33. E a altitude aqui você pode verificar na hora, tá? Então eu vou deixar aqui no terra, mas sempre que for fazer o voo você verifica. Isso é muito importante. Vamos passar para o próximo. Outra função bem importante é aqui, ó, raias, tá? Então aqui são as rajadas de vento que seu drone pode enfrentar. O máximo eu coloquei aqui em 33 também de rajadas, que é o vento aí que ele suporta tranquilamente, né? Tranquilamente assim, no limite dele aí, para ele não sofrer muito. E a altitude do vento aqui, a 50 metros, ele está tendo rajadas de 66 km por hora aqui na minha região. Então, é quase o dobro, tá? É umas pancadas de vento que ele vai enfrentar a 50 metros de altura muito forte. Por isso que ele está vermelho, tá? Sem condições de voar, tá? Porque você pode enfrentar uma rajada aí e acabar tendo problemas. Vamos mudar aqui a altitude, ó. Vamos colocar aqui a 125 metros, 68. Vamos baixar um pouco aqui, ó, até no terra também está 60 km. Então o vento ele está a 20 e poucos por hora ali, como a gente viu, mas constantemente está tendo rajadas de até 60 km por hora. Então não está legal para voar, né, galera? Aqui seria muito arriscado. Então vou deixar aqui a 50 metros, mas aqui é algo de você sempre verificar antes do voo. Vamos passar para o próximo. Aqui deixando igual, né? Como eu já falei, quilômetros por hora. Vamos passar para o próximo. Bom, aqui temos outra função aqui bem legal, que é a direção do vento. Isso é bem importante para você fazer um voo também, tá? Exemplo, vai fazer um long range. Se o vento você tiver contra o vento na hora de ir, né? Você vai contra o vento. Aí quando a bateria estiver acabando, você vai estar voltando a favor do vento. Então é legal, né? Você ir fazer por exemplo, vai fazer um long, você ir contra o vento. E aí quando você tiver com a bateria mais fraca, ele não vai enfrentar o vento, né? Ele vai vir a favor do vento. Então ele vai ter mais facilidade, vai sofrer menos para vir. Então, essas informações é legal quando você quer fazer um long ou algo do tipo. Ou, por exemplo, você vai fazer um voo, você saber se você vai vai estar enfrentando o vento lateral, que pode dificultar um pouco, tá? Então, você sabendo a direção do vento, você sabe qual a melhor direção para você fazer o seu voo, ou caso você já tenha uma direção pré-definida, você saber antes o que você vai enfrentar. Então é muito legal isso daí. Eu deixo aqui, ó, use bússola, que ele vai usar a bússola do meu smartphone, e deixo aqui, use o norte magnético desligado. Para que eu deixo aqui use bússola, tá? Porque, por exemplo, agora eu vou mexer meu celular. Tá vendo? Quando eu mexo no celular, ele mexe ali a direção do vento.
porque ele está usando a bússola, tá? Do celular. A maioria do celular tem essa bússola. E o que acontece? Eu vou apontar a cabeça, né, do meu celular, a parte de cima do meu celular, para a direção que eu vou fazer o voo. Aí eu vou saber qual que é a direção que eu estou indo, né? E vou saber se eu vou pegar o vento contra, lateral, vou saber a direção que eu vou enfrentar esse vento. Então isso aqui é bem importante, é bem legal você saber também. Aí você coloca, como eu disse aqui, ó, use bússola, que vai usar a bússola do celular, você vai apontar o seu celular para a direção, né, que você vai fazer o voo e vai saber qual é a direção que está o vento, né, e onde você vai enfrentar, qual será a dificuldade que você vai enfrentar. Aqui, probabilidade de precipitação. Isso daqui é chuva, tá? Então eu coloco em 40%, porque se eu colocar 50% é muito, sabe? Pode e não pode. Então eu coloco 40%, mas claro, a chuva já é uma coisa assim um pouco mais fácil, né? Você vai analisar antes de fazer o voo. Hoje aqui está 97% porque está chovendo, tá? Está chovendo, agora deu uma breve parada, mas tá chove para. Então está 97%. Bom, a próxima função aqui é capa de nuvem, tá? Mas isso vai ser mais relevante se você for fazer voos muito altos, tá? Ou se você já iniciar seu voo em locais altos, tá? Vai a algum pico, alguma montanha, vai iniciar um voo de lá, que você vai pegar aí nuvens, né? Corre risco de seu drone entrar, né, nessas capas de nuvem, que eu, por exemplo, não gosto, né? Não acho legal a gente entrar com um drone na nuvem, você perder aí um pouco da visibilidade, localização, tá? Aqui eu deixo em 75%. Outra função aqui é a visibilidade. Eu deixo aqui em 5 km, tá? Vamos para a próxima, que agora é uma função muito importante, que é o satélites visíveis, tá? Vamos entrar nele aqui. Bom, aqui ó, mínimo de satélites visíveis, tá? Eu costumo deixar 12, que é o que eu acho mais seguro. Tem pessoas aí, tem drones que às vezes falam no manual que é acima de 9, mas eu já acho um pouco de risco, tá? Então eu coloco aqui o mínimo 12. Eu prefiro deixar 12, porque você pode ter uma perca de satélites aí durante o voo e não conseguir ter um retorno legal. Então eu coloco no mínimo 12, né? Porque até com 6 satélites você tem um retorno, mas todo perdido. Você pode aí se complicar na hora de um retorno to home, na volta, tá? E na estabilidade do seu drone também. Então eu coloco 12, que para mim é um voo seguro, acima de 10, tá? Mas 12 para mim já é, a partir de 12 já é um voo seguro, bem tranquilo. Então eu coloco aqui o mínimo de 12. Incluir aqui GLONASS, né, satélites, e Galileu satélites, isso alguns drones vão ter acesso a esses satélites, outros não. Então você precisa saber se seu drone tem acesso a esses satélites, aí você deixa ligado, tá? Então é isso que você precisa saber. Eu deixo aqui o GLONASS ligado, tá? Tem alguns drones que têm acesso a todos esses daí. Vamos para a próxima. Aqui é o KP. Esse aqui eu considero assim muito importante, tá? Índice de tempestade geomagnética. Acima de 3 significa interrupção de recepção de GPS, né? Interromper a recepção, né, dos sinais de satélite. Então 3 é muito perigoso, tá? Não vai deixar chegar a 3. Passar de 3, acima de 3 já corre risco. Então aqui está no limite 3. Então o ideal para você voar aí é entre 1 e 2, tá? Ou o mínimo, mas no 3 você tem que saber que você já está no limite. Então você pode durante o voo ter uma perca total de sinais aí e complicar, né? Você acabar perdendo o seu drone. Então isso é muito importante, tem que ficar muito ligado nessa situação. Isso aqui é para você fazer um voo seguro, tá? Isso aqui é para você ter segurança. Então eu aconselho que faça
E olhe sempre isso, tá? Tem gente que nem usa esse aplicativo e corre muito risco de perder o drone e causar um acidente. Eu deixo aqui em 3, tá? Mas se você quiser aqui, você pode colocar até 2 e ele vai avisar, né? É porque aí você não chega no limite, mas eu deixo em 3 porque isso aqui já é uma função que eu sempre olho, tá? Eu sempre fico atento e não costumo voar em 3. Agora aqui vamos em satélites bloqueados, tá? Vamos ver aqui. E o que seria isso daqui? São os satélites que estão ali bloqueados, estão fixos ali e você tem menos risco de perder. Exemplo, aqui a gente tem 12 satélites visíveis e 12 bloqueados. Então nesse local tem 12 satélites ali que você não corre o risco de perder, então tá legal. Às vezes você pode ter, exemplo, 15 satélites visíveis e 12 bloqueados, exemplo, né? Então você tem 12 satélites ali que você não vai perder, tá? Que você corre menos risco. Então isso é muito importante. Hoje aqui a gente tem 12 visíveis e 12 bloqueados, tá? Bom, basicamente é isso, tá? Aqui na parte de baixo a gente está na versão gratuita. Então aqui você vai ter sexta e sábado, tá? Você vai ter só 24 horas de visualização. Então, por exemplo, eu aqui estou na sexta, agora aproximadamente é 15h37. Então eu vou conseguir ver até sábado a esse horário, tá? 24 horas depois. Aí você consegue mudar aqui e ver. Então você consegue programar um pouco o seu voo, tá? Dá para você programar 24 horas depois do horário que você tá olhando ali, para você se programar para fazer um voo no dia seguinte. Então ele vai estar mais ou menos com a precisão aí. Esse aplicativo é bem confiável, tá? Bom, vamos aqui agora para essas informações aqui embaixo, tá? Condições é essa tabela que a gente está vendo aqui, tá? Vamos aqui em previsão. Previsão é mais ou menos a mesma coisa, só que numa tabelinha diferente aqui, tá? Uma tabelinha um pouco diferente. Então, é basicamente a mesma coisa. Perfil do vento. Perfil do vento, você vai ter algumas informações aqui interessantes, tá? Aqui no perfil do vento, ele vai mostrar mais ou menos o perfil do vento do dia, tá? É mais natural aqui que ele esteja subindo, mas também pode estar descendo, tá? Bom, vamos passar aqui para mapa, tá? Ele vai avisar aqui na tela se é um lugar indevido. Então vai ter aqui as informações e vai ter essa tabelinha aqui embaixo mostrando tudo sobre os pontos que você não pode fazer o voo, tá? Então isso aqui também é bem importante. Parte de mapas, como saber, né, os locais que você pode ou não voar, que é permitido pelas leis aí, né, brasileiras, para você fazer voo com o seu drone. Bom, vamos passar aqui para configurações, tá? Configurações, você vai ter que vir com calma, dependendo da sua região, e colocar aqui tudo para estar te avisando no aplicativo, tá bom? Então, exemplo, configurações de limite. Aqui, ó, máximo de vento, é mais ou menos o que está lá, tá? As configurações que a gente colocou. Vamos voltar aqui. Configurações da zona sem voar, tá? Então, o que você vai ter aqui? Mostrar, né, os drones, né, os tipos de... Você pode colocar aqui o seu tipo de drone, mostrar drones que estão voando na região, tá? Tá tudo acionado aqui. Mostrar zonas de aviso, mostrar zonas de alerta aprimoradas. Essa parte aqui, ó, de Estados Unidos, não precisa colocar, né? Porque você não está nos Estados Unidos, a não ser que você esteja, tá? Aqui, ó, círculo de aeroportos. Então aqui você coloca mostrar grandes aeroportos. Aqui tá 8 km de grandes aeroportos. Aqui, ó, mostrar médios aeroportos. Aqui está 8 km também. Você pode colocar aqui menos, tá? Diminuir a distância aqui para ele te avisar aí quando você tiver, por exemplo, a 3 km de grandes aeroportos. Então você não vai voar a 3 km de grandes aeroportos, tá? Vamos colocar aqui só para mostrar 3 km. Médios aeroportos, vamos colocar aqui também 3 km. Então você vai estipular aqui
uma distância segura. Ele já começa aqui tudo a 8 km. Pequenos aeroportos, ó, todos dá para você configurar aqui, tá? Então você configura aí conforme for as leis brasileiras, né, da sua região e tudo mais, tá? Ó, hidroaviões, então você vai colocar aqui mostrar heliportos, tá? Se você mora em São Paulo, assim, então vai ter muito disso, então tem que ficar esperto. Então aqui, ó, 5 km de cada um. Você pode aí ter que colocar um pouco menos, mas aí depende da sua região e das especificações, tá? Então isso aqui, tudo que você colocar aqui, ele vai mostrar depois lá no mapa, tá? Então você tem que configurar aqui da melhor forma para sua região, que ele vai mostrar depois nos mapas, tá ok? Ó, aqui já aumentou aqui algumas coisas no mapa aqui, tá vendo? Então, como aqui na minha região, ó, vamos diminuir aqui. Tá vendo que ficou alguns pontos marcando aqui, ó, heliporto? Então, agora aqui já tem bastante coisa que eu preciso ficar esperto, né? Olha lá, aeroporto médio. Aqui já é na região de Campinas, tá? Então aumentei o mapa aqui. Já fica um pouco longe da minha região. Mas na minha região mesmo eu vou encontrar mais alguns heliporto, tá? Que aí eu preciso ficar meio esperto. Basicamente é isso, tá? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe aquele like. Até a próxima. Fui.